Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Carlos Sá. Também quero agradecer a Mantiana, que fez contato comigo, os pastores aqui dessa igreja e todos vocês, irmãos. Obrigado por nos receberem aqui nessa manhã. E é uma honra poder estar aqui com você e principalmente para cearmos juntos, irmãos? Que oportunidade que eu estou tendo aqui de poder cear junto com vocês, parte da minha família, meus irmãos, que eu não conhecia, estou conhecendo hoje, Que bom. Mas eu quero fazer uma pequena introdução aqui, antes da palavra, para nós termos a ceia. Fuga da Coreia do Norte. Este livro tem aqui uma história de amor, história de uma pessoa que foge da Coreia do Norte, o país mais perseguido, em que os cristãos são mais perseguidos no mundo, está no top, lá no primeiro lugar do ranking desde 2001, 20 anos, e este irmão vai à China, atravessa o rio Tumen, ali vai à China, para buscar comida, porque a fome tinha atingido 70% da nação nessa época, estavam comendo grama, casca de árvore, mas chegando lá, na China, além do alimento e todo o cuidado que ele teve ali, ele encontrou amor e vida, porque lá um grupo de pessoas, de cristãos, o acolheram e ali, na oportunidade devida, revelaram Jesus a ele. Então ele volta para sua nação não apenas com alimento, mas também com Jesus no coração. Mas aqui o que eu quero dizer é que o autor desse livro, Paul Estabrooks, um canadense, com quem eu tive a oportunidade de viajar várias vezes aqui no Brasil, ele trabalha com Portas Abertas há muitos anos, e ele tem uma experiência muito grande dentro da Coreia do Norte, onde ele já viajou para lá perto de 50 vezes, além de ter morado um determinado tempo dentro da Coreia do Norte. Ele foi um professor de música lá, não sei se vocês sabem, a Coreia do Norte, o governo da Coreia do Norte terceiriza muitos trabalhos, muitos serviços com a China e outros países, mas você nunca pode se revelar como cristão. Ele então foi um professor de música lá, e agora já com uma certa idade, está na sua casa no Canadá, não está trabalhando mais, mas na sua última viagem à Coreia do Norte, ele resolveu ir lá para se despedir da Coreia do Norte. Então ele foi com uma equipe de pastores e líderes para que apenas orassem lá na Coreia do Norte. Era uma despedida dele da Coreia do Norte. Depois ele nunca mais voltou à Coreia do Norte. E ali, chegando lá, oraram, e depois, chegando a hora do almoço, foram ao restaurante para comer. Tem lá ao lado dos turistas, a parte dos turistas, e eles então foram a esse restaurante. No restaurante, o Paul fechou os olhos para orar pelo alimento, em silêncio. Os amigos dele entraram em pânico, ficaram desesperados, porque observaram que o maître, de uma certa distância, olhou bem para o Paul, que estava ali de olhos fechados, e ele manteve o olhar nele o tempo todo, fixo nele. Aquela equipe entrou em pânico e disseram uns aos outros: o Paul está nos denunciando, eles vão descobrir que somos cristãos, poderemos talvez nunca mais voltar à nossa casa, à nossa terra. E aí o Paul terminou a oração, comeram, se alimentaram, terminado de comer, o Paul pediu licença e disse que ia ao toalete. E se levantou, se dirigiu ao toalete. O maître, de longe, observou a caminhada dele toda até o toalete, e em seguida foi atrás dele e também entrou ali naquele toalete. A equipe então agora já estava total desespero. Mas ao entrar e ao encontrar-se com o Paul ali dentro, ele fez uma pergunta a ele: o senhor é cristão? E o Paul então olhou para ele e disse: sim, eu sou cristão. E aí aquele norte-coreano abriu um sorriso muito grande e disse: eu também sou cristão. Só que ele falou: eu sou um cristão, mas eu sou um cristão que não convive com cristãos. Há um tempo atrás, quando fui evangelizado, essa pessoa me deu uma Bíblia e ele me discipulava, nós realizávamos os cultos em casa, mas um dia ele desapareceu, nunca mais o vi. Então agora me tornei um cristão sozinho, estou só, nunca mais pude encontrar um outro cristão. E ao ver o senhor ali orando, eu falei: eu não posso deixar essa oportunidade passar. E olhou para o Paul e disse assim: o senhor me daria um abraço?
E o povo então, já cheio de emoção, comovido, abraçou aquele irmão. Foi um abraço forte. O povo falou que nunca havia sentido uma experiência tão grande com Deus como naquele abraço. E terminado o abraço, ele pediu ao povo que orasse por ele. Ora por mim. O povo então ali baixinho, pôs as mãos sobre ele e orou por ele. E aí, o povo pensando em sair, ele disse: não, vamos cantar um louvor. O povo falou: mas não dá, o louvor vai chamar a atenção, as pessoas vão vir aqui. Ele: não, a gente canta assim, olha. Você sabe a letra, né? Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. E o povo então se despediu dele, quis sair, e ele disse: não, ainda não. E ele então olhou para o povo e disse: faz muito tempo que eu tenho desejo de fazer isto, e agora esta é a oportunidade. Vamos celebrar a ceia. Não precisa olhar apenas lá para os países onde os nossos irmãos já são odiados por serem cristãos. Basta olhar aqui o Brasil mesmo. Se você observar bem, você vai perceber que já existe uma guerra do ódio, de pessoas se odiando, e às vezes até dentro da própria família, por razões do que está acontecendo no mundo. E a missão Portas Abertas, irmãos, desde que ela começou, ela tem uma arma muito poderosa, porque ela trabalha em países com pessoas que são normalmente odiadas. Os cristãos nesses países onde há perseguição a eles são odiados, perseguidos, maltratados, torturados, presos, separados, excluídos da sociedade, da família, perdem tudo. Em alguns casos perdem até a vida por conta desse ódio que o mundo tem do Senhor Jesus. Ele próprio diz que ele foi odiado, por isso nós também seríamos odiados. Ele foi perseguido, por isso nós também seríamos perseguidos. Então, os cristãos que sofrem perseguição entendem bem isso. Mas nós aqui do Brasil, em que vivemos sempre pacificamente entre todos, pelo menos desde que eu me conheço por gente, eu vi que aqui no Brasil a gente vive tranquilo. Tudo bem, pode ser que você não se identifique com alguém, não se dê bem com alguém, mas isso não vai mudar em nada a sua vida. Você segue seu caminho, na paralela, você procura os amigos, as pessoas que você gosta, e você vai conviver com eles, e quem não gosta de você, você se separa deles simplesmente. E não é tão difícil conviver aqui, mas o ódio hoje está se revelando de uma forma que nos preocupa. E eu quero ler um texto bíblico, que esse texto é uma forma muito abrangente de expressarmos o amor de Deus. Aqui nesse texto ele nos ensina a amar. A Bíblia nos ensina a amar. A Portas Abertas tem como ferramenta, como arma para desarmar o mal, para desarmar as pessoas que têm ódio. A ferramenta é o amor de Deus. Tanto que ela tem um curso que ela ministra aos cristãos que sofrem perseguição no mundo, onde a perseguição é severa, extrema, não pouca perseguição, onde a perseguição realmente abala a vida das pessoas. Ali ela tem um curso chamado
permanecendo firmes através da tempestade. E o centro dessa matéria, dessa lição, desse estudo, é o amor. A essência é o amor. Porque estes cristãos que vivem nesse contexto de severa e extrema perseguição, a Bíblia vai ensiná-los, através desse curso, que eles devem amar aqueles que os perseguem, que eles precisam amar aqueles que os maltratam, que os amaldiçoam, que fazem todo tipo de mal contra eles. Eles precisam aprender a amar. Então, a gente vê na vida da Portas Abertas uma missão que há 66 anos tem uma visão de um mundo em que todas as pessoas devem experimentar esse amor de Jesus. E por isso ela entende que nos países onde há perseguição, cada cristão que é perseguido hoje no mundo deve ser lembrado, apoiado e amado por todos os outros cristãos, que inclui nós aqui, principalmente do Ocidente, em que temos tudo. Deus nos dá muito, além da liberdade que ainda temos. Talvez falte para nós aprender a amar estes irmãos. E tem um texto da palavra de Deus que reflete bem o que é a missão Portas Abertas. O que é a missão Portas Abertas? Eu só vou ler alguns versículos dele. O texto é grande, está lá em Mateus, no capítulo 25. Todo o texto é muito lindo quando a palavra aqui vai falar sobre o juízo final, sobre as ovelhas, sobre os bodes, mas eu quero focar e destacar só a partir do verso 35 e somente também até o verso 40. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhes demos de comer? Ou sedento e lhes demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei então dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Amém, irmãos? Posso orar um pouquinho só? Ali a Tiana já orou por mim, né, Tiana? Percebeu que eu estava um pouquinho tenso, porque estava com tudo preparado aqui, né? E não vamos poder utilizar o recurso aqui que nós temos. Então ali tinha bastante coisa. E aí, de repente, tive que pedir a Deus que me desse a sua graça para poder mudar e falar sem o PowerPoint, com o qual estou bem acostumado a falar. E ela orou por mim ali, mas eu quero orar mais um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero pedir-te aquilo que eu sempre peço, quando estou diante do púlpito, para falar a uma igreja. Eu sempre peço ao Senhor que aquiete meu coração, que aquiete a minha alma, que tire toda a tensão, que eu possa lançar aos teus pés essa minha ansiedade, ó Deus, e que o Senhor opere com o teu poder, Pai, porque eu não sou nada sem o Senhor, eu sou nada sem o Senhor. Sem o Senhor, nem pregar aqui, mesmo estando já acostumado há tanto tempo, mas nessa hora eu sinto a necessidade da tua presença, da tua graça, do teu Espírito, Pai.
Dá-me um espírito humilde agora, Senhor, ensinável, que eu também quero aprender. Também quero aprender com o Senhor e com a Tua palavra, juntamente com os meus irmãos reunidos aqui, nessa manhã tão especial, em que ceiamos, nos lembrando do Senhor, de tudo que o Senhor fez e é nas nossas vidas, e que o Senhor nos agracie com a Tua palavra e nos edifique, Pai. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, rapidamente aqui. Esse texto eu não vou pregar aqui em todo o contexto, só dizer que aqui a gente vê perfeitamente a palavra de Deus nos ensinando a viver com gestos de compaixão e de amor. E isso de uma forma bem abrangente, estendendo-se a todas as pessoas, em especial as pessoas desamparadas, as pessoas que estão precisando de ser suprido de alguma necessidade. E é interessante que a gente entende pelo texto aqui que esses gestos de compaixão, estas ações de amor aqui, não é para que a gente consiga algum favor de Deus para a nossa vida. Nós não fazemos obra de Deus para conseguir favor em nossas vidas, não é para isso. Esses gestos são gestos voluntários, gestos movidos por um amor muito grande que nós temos a Jesus. Nós amamos a Jesus, e é por amarmos a Jesus que nós temos esses frutos. O que gera esses frutos no nosso coração, esses frutos de compaixão, de amor, é o tanto quanto amamos a Jesus, é de acordo com o quanto amamos a Jesus. Se amamos Jesus de fato, nós vamos ter frutos de compaixão em favor dos outros, em favor das pessoas. Eu gosto do texto de 1 João, capítulo 3, versos 16, 17 e 18, quando João nos ensina uma forma de amar. Ele diz ali que sabemos o que é o amor, porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Ponto. Mas ele diz que nós também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E ele explica como. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem, e vendo um irmão em necessidade, não tiver compaixão por ele, como pode o amor de Deus estar nele? E aí, com muito amor, de uma forma amável e carinhosa, ele se refere a esta igreja dizendo: filhinhos, filhinhos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não nos limitemos a dizer amem uns aos outros, mas demonstremos essa verdade. Como? Por meio das nossas ações. Amar, irmãos, significa agir. Não pode ficar apenas nas palavras. Não basta eu dizer eu te amo, eu amo aquelas pessoas, eu amo a igreja perseguida, eu amo a Jesus. Não pode apenas ficar nas palavras aqui dentro do templo, cantando, louvando, dizendo eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus. Eu tenho que amar com as minhas ações, porque pelo texto que lemos, sem amor, ou melhor, sem ação, não pode existir amor. O amor, ou melhor, as ações, são frutos gerados pelo amor que você tem a Jesus. O quanto você ama Jesus e o que você tem feito na sua vida que mostra para você, que revela para você que de fato você ama Jesus. Esse amor a Jesus a gente vê na nossa maneira de viver. A gente conhece, a gente sabe que a gente realmente ama Jesus na nossa forma de viver, nas nossas ações. É ali que a gente percebe o quanto a gente ama. Se a gente ama pouco ou se ama muito, a gente percebe na nossa própria vida. Por isso é importante que cada um de nós observe a própria vida. Como eu tenho vivido para Jesus? Como eu tenho vivido
para o reino de Deus. Eu estou assumindo um compromisso com Cristo, de fato, a minha vida tem compromisso com Cristo, porque se tem compromisso com Cristo, ela tem compromisso com o corpo de Cristo também. E se tem compromisso com o corpo de Cristo, tem compromisso com a missão de Cristo também. E nós não podemos esquecer que nós somos uma só igreja, um só corpo, uma só família. Paulo diz em Romanos 12:5 que em Cristo Jesus nós somos muitos, mas formamos um só corpo. E mais, ele diz que nós estamos ligados uns nos outros, pertencemos uns aos outros. Por isso em 1 Coríntios 11:26 ele diz que quando um membro do corpo sofre, todos sofrem juntos com ele. E quando um é honrado, também todos se alegram juntos. Somos um só corpo. E eu gosto quando ele fala em Efésios 4:16, que sob a direção dele, direção de Jesus, todo o corpo, ele está se referindo a todo o corpo em toda a terra, a um corpo só, todo o corpo se ajusta perfeitamente, quando estamos sob a direção dele. E aí ele diz, de que forma que esse corpo se ajusta? Quando um membro auxilia o outro membro, quando um membro ajuda o outro membro, quando um membro ama o outro membro. E aí então ele diz que esse corpo então, desta forma, se torna saudável. E cresce numericamente? Não, cresce em amor. Cresce em amor. Irmãos, a Bíblia, ela é tão profunda e tão simples de entender, mas difícil de viver, difícil de praticar. Eu acredito que seja difícil, porque a gente não consegue olhar para a eternidade. A gente só olha para a terra. E quando olhamos para a terra, olhamos do ponto de vista humano apenas, do ponto de vista da nossa humanidade apenas. E a nossa humanidade, irmãos, ela não é perfeita não, ela é pecaminosa. A nossa humanidade falha muito, ela é muito egoísta, egocêntrica. E para que a gente possa viver esse amor de Deus, que já foi derramado em nossos corações, nós temos que viver nessa vida. E eu acredito que estamos chegando nos tempos em que a igreja precisa ser despertada para isso. Nós precisamos viver essa vida com o nosso olhar fixo, não mais na terra, não mais na terra, agora na eternidade. Precisamos fixar o olhar na eternidade. O pastor aqui falou algo a respeito disso aqui. Precisamos começar a falar como Paulo: já fui crucificado com Cristo, agora não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Temos que falar como Paulo, que a minha vida não tem mais valor para mim mesmo, que eu preciso morrer para mim mesmo, olhando para as coisas do alto, valorizando as coisas do alto, confiando nas coisas do alto, com esperança nas coisas do alto, não mais da terra. Então eu creio que hoje a igreja brasileira, ela precisa ser despertada para colocar na sua mente a eternidade e tirar a sua mente da terra. Não é uma palavra muito agradável, não é muito agradável, porque é tão bom aqui, irmãos, principalmente para nós que vivemos no Brasil com tanta liberdade e com tantos recursos e com tanto conforto. Quem quer trocar esse país aqui por outro país? Mesmo vivendo da forma que estamos vivendo hoje, com certas restrições, tenho certeza que ninguém quer trocar. Eu gosto de falar sobre o testemunho desse homem, Annie van der Bel, um holandês, ficou conhecido como Irmão André, com o título de O Contrabandista de Deus. Quantos já leram esse livro aqui? Levanta a mão para mim, por gentileza. Quantos já leram? Um senhor ali, um irmão ali já leu, mais ninguém. Quero só contar algo para vocês.
de uma atitude desse homem. Esse homem, quando tinha 23 anos de idade, foi fazer um seminário, a UEC, lá na Escócia. Ele é um holandês, e ali, aqui no Brasil, a UEC é a Missão Amém, e ele então ficou lá 2 anos. Ao terminar o seminário, ele fez uma oração, ele disse: Senhor, mostra-me o caminho, se o Senhor mostrar o caminho, eu vou seguir. E Deus mostrou o caminho para ele lá mesmo no seminário, porque quando ele foi buscar sua mala no sótão, lá ele viu uma revista, e nessa revista tinha muita gente na capa, jovens assim, com o semblante lindo, sorrindo, e ele foi abrir a revista, e lá tinha um convite para o grande festival da juventude comunista na Polônia, em Varsóvia, isso em 1955, e ele então vai para lá, recebe a passagem, eles enviaram para ele, porque escreveu para lá, e se inscreveu ali, na conferência, nesse festival, e foi. Chegando lá, ele se deparou com muitos jovens, milhares de jovens, mas o que o surpreendeu e deixou preocupado, foi que aqueles jovens estavam muito entusiasmados com o comunismo, mas um entusiasmo muito grande, e ele ficou preocupado, e falou com Deus: Deus, aonde estão meus irmãos aqui? E Deus mostrou para ele, o levou até uma igreja, e quando ele chegou nessa igreja, ele se deparou com outra realidade. A primeira ele já sabia, não tinham jovens na igreja, os jovens estavam todos lá, mas se deparou com uma outra realidade, porque se apresentando ao pastor, disse de onde ele vinha, da Holanda, e que veio para esse festival, e ficou muito triste com aquela realidade que ele viu. E interessante que na igreja, ele percebeu que não haviam jovens mesmo na igreja, mas o pastor então pediu para ele dar uma saudação, e ele então foi ao púlpito, abriu a sua Bíblia, e quando ele olhou, ele viu que ninguém abria a Bíblia, e ele então pediu para que as pessoas, ele perguntou ao que estava na frente, para que a pessoa respondesse a ele uma pergunta, e disse: vocês aqui não têm o hábito de acompanhar a leitura bíblica, quando alguém aqui vai ler a palavra de Deus? E a pessoa respondeu para ele: sim, nós temos o hábito sim de abrir nossa Bíblia. O problema, irmão, é que nós não temos Bíblia. As Bíblias foram tiradas de nós, foram confiscadas. A gente não pode mais ter Bíblia aqui. Nem o pastor tem a Bíblia. Ele prega com o que ele tem memorizado, ou anotado em algum papel. O irmão André então, no final do culto, foi falar com Deus, e ele abriu a sua Bíblia, e ele disse: Deus, o que eu faço aqui? O Senhor me trouxe aqui, o que eu faço? Foi quando Deus, na palavra, na sua palavra, irmão André lendo o livro de Apocalipse, quando ele chegou no capítulo 3, na carta à igreja de Sardes, no verso 2, Deus se revela a ele dizendo o que ele deveria fazer, porque ali está escrito: esteja atento e fortalece esta que resta, estava para morrer. Ele percebeu que aquela igreja sem jovens, sem Bíblias, estava fadada à morte espiritual. Por quê? Porque quem gera fé em nós? A Bíblia, a palavra de Deus é que gera fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ela é lâmpada para nossos pés e a luz para o nosso caminho. Nós precisamos dela, necessitamos da palavra de Deus. Ela alimenta o nosso espírito, ela dirige a nossa vida. Um cristão não vive sem a palavra de Deus. E é interessante que não basta ter a Bíblia, tem que ter a Bíblia e ler a Bíblia, porque tem cristão que tem a Bíblia, mas não lê a Bíblia. Esse não conta, mas tem aquele que tem a Bíblia e lê a Bíblia, mas não tem amor por ela. Tem que ter amor pela Bíblia também, para que ela possa revelar a você, para que você possa entender o que Deus quer falar com você através dela. E o irmão André é uma pessoa que ama a Bíblia, e aí então Deus se revela a ele ali. Aí ele questiona Deus, fala: Deus, mas como que eu vou trazer Bíblias para cá? Porque ele entendeu que ele deveria levar Bíblias para lá, voltar na sua nação e trazer Bíblias. Mas ele falou: mas como é que eu vou passar? Vocês estão confiscando as Bíblias aqui, já confiscaram. Com certeza não vou conseguir passar na fronteira, porque vão confiscar lá também. Aí continuou lendo o livro de Apocalipse, ainda no capítulo 3, quando chegou no verso 8, e ele leu o verso 8, ele fechou a Bíblia e voltou para a sua nação. Lá na sua nação ele ganhou um fusquinha de presente, e esse fusquinha ficou famoso, e ele encheu de Bíblias nesse fusquinha, e voltou lá para a fronteira. O que o encorajou tanto, irmãos? Quando ele leu o verso 8, que ele estava com medo, porque no verso 2, Deus o despertou para aquela realidade. No verso 8, Deus o encorajou.
E ali está escrito: eis que ponho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Dá para entender porque o nome da missão passou a ser Missão Portas Abertas. Porque crê, por conta da vida do irmão André, que todas as portas estarão abertas para aquele que decide obedecer ao Senhor, tem o Espírito Santo no seu coração, ama a sua palavra. Todas as portas, o irmão André diz, num livrinho que ele tem aqui, um livrinho de oração, ali está a oração, a verdadeira batalha, eu não trouxe aqui, está lá, diz assim, que a oração chega onde nós não chegamos, e não há portas fechadas que possam resistir ao poder da oração. Ele vivenciou isso na própria vida. E aqui no livro Contrabandista de Deus, você vai ver, aqui também, além desse testemunho que eu contei, você vai ver a oração do contrabandista, porque quando ele chegou na fronteira, 2 anos depois, em 1957, com Fusca cheio de Bíblias, ele viu que os guardas lá estavam revistando os carros, e muito bem, ele fez a oração que ficou conhecida como a oração do contrabandista. É simples, simplesmente ele orou a Jesus, diretamente ele quis falar com Jesus, e ele disse: Senhor Jesus, o Senhor quando esteve na terra, fez com que cegos enxergassem. Eu vou passar ali com esse fusquinha cheio de Bíblias, vou pedir para o Senhor esse mesmo milagre, só que ao contrário, né? Será que Jesus tem poder para fazer o milagre, o mesmo milagre ao contrário? Ele fez cegos enxergarem. O irmão André então orou e disse: enquanto eu estiver passando ali, Senhor Jesus, por favor, faça com que esses guardas da fronteira fiquem cegos. E foi. Os guardas revistaram o carro inteirinho. Ele disse que levaram 1 hora revistando o carro. As Bíblias estavam à mostra nos bancos. Eles viram tudo, mas não viram as Bíblias. E no final da revista entregaram os documentos para ele e disseram: o senhor pode seguir viagem, está tudo em ordem, não há nada errado no seu carro, pode ir. Poder de Deus. Ele tem um lema, irmãos, eu tento pegar para mim o lema dele, viu? O lema dele é simplesmente vá, para depois ver como Deus age. Mas a nossa tendência natural parece que é querer ver Deus agir primeiro, para depois ir. Parece que pelo menos a maioria pensa dessa forma. Mas o correto, eu creio, é confiar em Deus, a ponto de entregar tudo ao Senhor, a ponto de desejar ter uma participação na expansão do reino de Deus em toda a terra. E isso é possível a nós, principalmente aos que estão aqui no Brasil. Mas nós precisamos ter no nosso coração a disponibilidade, não a capacidade. Às vezes a gente pensa que a capacidade vem primeiro. Não, a disponibilidade do coração vem primeiro. O desejo de servir ao Senhor, de dedicar a vida a Cristo e a grande comissão de Cristo, a viver de uma forma em que você entrega a sua vida incondicionalmente. Você não impõe mais condição alguma para unicamente servir ao Senhor, fazer a sua obra e ter uma participação no reino de Deus, na expansão do reino em toda a terra, não apenas aqui. Porque você não tem ideia da dimensão que pode alcançar a tua participação na vida desses irmãos. Você fortalecendo-os, encorajando-os, para eles possam continuar a testemunhar de Cristo onde eles estão, e o reino expandir, aumentar, pessoas serem alcançadas com você daqui. Só que para isso, além da disponibilidade, você precisa ter no seu coração frutos de amor, gerados pelo amor que você tem por Jesus. Aí a gente vê, nas nossas ações, na nossa maneira de viver o Evangelho, que a gente vê se amamos de fato a Cristo ou não. É importante observar isso, irmãos. É importante observar isso. Cada um observando a si mesmo. Não é olhar o outro, se o outro está fazendo ou não está fazendo. É olhar se você, como é que você está vivendo, quais são as suas ações, no que diz respeito ao reino. Então eu quero contar também mais um testemunho do irmão André, e eu quero ver como é que nós estamos. Nós lemos lá na Bíblia, no capítulo 25, uma forma de amar muito abrangente, né, irmão? Se tiver fome, sede, estrangeiro, nu, doente, preso, porque eu entendo pelo texto que quando eu faço, tenho uma ação dessa, em favor dessas pessoas, pelo texto eu estou fazendo a Jesus. É a Jesus que eu estou fazendo. Principalmente quando se trata da igreja dele, dos cristãos, porque quando um cristão é perseguido, é Jesus que está sendo perseguido. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue, Saulo. Saulo não perseguia Jesus, perseguia a igreja.
Mas quando um cristão é perseguido, o próprio Jesus, que é a cabeça do corpo, que é Cristo, que é a igreja do Senhor, a cabeça é Cristo, o corpo é a igreja do Senhor, é Jesus que está sofrendo, irmãos, sofrendo por esses irmãos. E olha só a atitude desse homem, que depois da cortina de ferro, então ele vai para outros países, como por exemplo, ele vai para Cuba, ele vai para Colômbia, ele vai para a China, ele vai para El Salvador, Nicarágua, África, e ele relata aqui no Contrabandista 2, continuidade aqui do Contrabandista 1, quando ele trabalhou com os países comunistas, e depois ele vai trabalhar nos países islâmicos. E ele passou parte da vida dele, final, depois dos 60 e poucos anos, ele está com 93 anos, até alguns anos atrás, ele dedicou sua vida aos muçulmanos, porque ele entendeu que a religião que mais crescia no mundo na época era o islamismo. E ele entendeu que Deus também ama os muçulmanos, e os muçulmanos precisavam muito de terem a oportunidade para experimentarem o amor de Jesus. E ele então começou a viajar para a faixa de Gaza, Israel, Palestina, Irã, Paquistão, Afeganistão. E esses países ele começou a trabalhar com os cristãos clandestinos, secretos. E ali o irmão André terminou, o seu ciclo, porque agora ele já não viaja mais, está em casa, pode dizer tranquilamente: combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé, mas nos últimos tempos trabalhou com povos muçulmanos. Neste livro Cristãos Secretos tem os testemunhos lindos dele, mas eu quero contar um em que ele, estando na sua casa na Holanda, ficou sabendo que lá no Paquistão havia sido preso uma pessoa, um líder lá de uma igreja clandestina, secreta, e ele então falou com a sua esposa Core e disse: Core, eu preciso ir lá, preciso visitar esse irmão. Ela concordou, ele foi. Chegando lá, ele procurou a delegacia, procurou o delegado e falou: seu delegado, eu vim lá da Holanda e sou um holandês, é óbvio, e eu vim aqui, seu delegado, porque eu fiquei sabendo que o senhor prendeu uma pessoa aqui, e eu quero dizer ao senhor que essa pessoa é meu amigo, e eu vim lá da Holanda, seu delegado, para que o senhor solte esse meu amigo, porque eu vim aqui para ficar preso no lugar dele, seu delegado. O delegado se surpreendeu, falou: como assim? Não estou entendendo. Você quer ficar preso no lugar de uma pessoa? Você sabe por que essa pessoa está presa? Ela apostatou da fé em Alá, ela blasfemou contra Mohammed, ela não merece nem estar presa aqui, deveria ser enforcada em praça pública, para que outros vendo, não sigam o exemplo dela. E o senhor assim mesmo quer ficar preso aqui? O senhor sabe das consequências, quer ficar preso aqui nesta prisão? O irmão André disse: sim, não tem problema. Eu quero dizer para o senhor por quê que eu tomei essa atitude. Seu delegado, eu já estou com a minha vida resolvida, seu delegado. Ele estava com mais ou menos 70 anos de idade. Ele falou: meus filhos já estão todos encaminhados. Ele teve 5 filhos, tem 5 filhos vivos ainda. Ele falou: e meus netos, são 11 netos, já estão com seu futuro assegurado, estão tranquilos. E além disso, a minha esposa concordou que eu viesse. Então fica tranquilo, seu delegado, eu posso ficar tranquilamente preso no lugar dele aí. Agora, esse meu amigo, eu vou explicar por que eu vim. Esse meu amigo não, pastor, seu delegado, esse meu amigo não pode ficar preso. O senhor sabe muito bem que nesse país aqui, era o Paquistão, o senhor sabe muito bem que nesse país aqui as mulheres são discriminadas. E essa mulher com certeza não vai ter condições sozinha de sustentar os seus filhos, que ainda são pequeninos. Este meu amigo, seus filhos ainda são pequeninos. Essa mulher sozinha não vai conseguir sustentá-los, muito menos dar uma boa educação a eles. E mais, seu delegado, com certeza, quando as pessoas souberem que o seu marido está preso, ela vai ser muito assediada, quem sabe ameaçada, quem sabe abusada. E eu não quero isso para esse meu amigo, nem para a sua família. É por esse motivo, seu delegado, que eu estou aqui e vim aqui para ficar preso no lugar dele. Solte ele, seu delegado. O delegado mandou chamar a pessoa e disse: olha, esse homem aí veio lá da Holanda e disse ser seu amigo e que veio aqui para ficar preso no seu lugar. O senhor pode ir embora, o senhor está livre, pode ir embora, pega suas coisas e vai embora. E ele virou para o irmão André e falou: olha, o senhor pode ir embora junto com ele também. E ele falou assim: porque agora é eu que vou explicar para o senhor. Eu jamais prenderia alguém que tem uma atitude dessa, que deixa tudo, que deixa a sua família, que deixa a sua casa, o conforto da sua casa, da sua nação, para vir aqui e se colocar para ficar preso no lugar de um amigo. Não, essa pessoa não merece ficar presa não, vai embora com ele.
O quanto esse homem ama Cristo, hein? Poderia contar muitos outros testemunhos, mas eu vou deixar para você comprar os livros. E estão aqui muitos deles. Vale a pena, vale a pena. Eu não sei se vocês sabiam, irmãos, hoje mais de 340 milhões de cristãos sofrem perseguição severa e extrema. São 50 nações onde a perseguição é severa e extrema. Mas tem mais 23 que estão numa lista de observação, que inclui inclusive países aqui da América Latina, como Venezuela já está incluída, que já estão sofrendo perseguição alta, considerada alta. E esses cristãos, principalmente os que vivem a perseguição severa e extrema, o nível de violência é muito grande. Eu não sei se você sabe, no ano de 2019, morreram 8 cristãos por dia em 2019, unicamente por conta da sua fé em Jesus, não por outras razões. Em 2020, em 2019 havia 245 milhões de cristãos perseguidos, severamente e extremamente perseguidos. Em 2020, isso 2019, 2020 saltou para mais de 265 milhões. E aí o número de mortos também subiu para 13 por dia. 13 cristãos por dia que morriam por conta da sua fé. Em 2021, de 265 milhões de cristãos no mundo que sofre perseguição extrema, saltou para mais de 340 milhões, e agora nós não temos ainda o número de quantos estão morrendo por dia. Vamos saber lá no final, mas eu creio que com certeza deve ter aumentado. São cristãos que são presos, na verdade, eles são sequestrados, muitos deles, e ficam desaparecidos. Nunca mais a sua família vê o seu ente querido, nunca mais, são sequestrados, nunca mais aparecem. É muito comum isso, como também é comum você ser pego ou preso sem julgamento. Você não tem direito à defesa. Os cristãos nesse país não têm direito à defesa, são presos sem julgamento, são condenados sem direito a um julgamento. São cristãos que têm as suas casas, as suas igrejas atacadas diariamente, destruídas, muitas delas, queimadas. São cristãos que vivem nesse contexto, esses nossos irmãos, milhões, não são poucos cristãos. O pastor falou algo aqui, que eu estava ali, eu ouvi, e ele falou a respeito do valor que a sua vida tem para você, mais ou menos assim, que ele disse que milhões de cristãos morrem, né, pela fé, dão a vida, né, acho que mais ou menos isso o pastor Carlos falou aqui, os cristãos dão a vida. Ali tem um livrinho, deve ter 2 só, acho, e eu fiquei muito impactado com a história dessa mulher, a Minhê, porque ela, vivendo num contexto de severa e extrema perseguição na Coreia do Norte, que lá é terrível, é praticamente impossível ser um cristão lá, e ela, grávida, perde tudo. Eu não vou contar essa parte para vocês lerem aqui, perde tudo, ela sofre muito, perde tudo. Tanto que o livro chama A Fé Perigosa de Jó, porque eles comparam a fé dela com a fé de Jó. Então o autor acha que ela chegou num nível perto do sofrimento de Jó, o sofrimento dela. Mas ela consegue fugir da Coreia do Norte, mas ela odiava a Coreia do Norte. Ela falou, não quero nunca mais viver nesse país. E aí foi acolhida na China, ela conseguiu fugir para a China, e lá na China ela foi cuidada, tratada por uma família, estava bem, né, assim como o final lá da vida de Jó. E só que numa madrugada orando, Deus falou com ela que queria que ela voltasse para a Coreia do Norte. E ela procurou a família no outro dia e disse, olha, eu preciso voltar para a Coreia do Norte. E a família respondeu para ela, não, você não pode voltar. Porque simplesmente, se você voltar, você vai morrer. E você está tão bem aqui agora, para quê? Voltar lá para morrer? E ela respondeu, eu sei. Talvez não dure muito tempo mesmo. Mas ela diz, mas agora para mim o mais importante é testemunhar de Cristo
do que viver. Pastor, eu entendo, nesses 20 anos, tem 20 anos que eu estou caminhando com a Missão Portas Abertas, com muitos cristãos perseguidos, aqui no Brasil e também fora, e eu tenho entendido uma coisa, que a gente, conhecendo esses cristãos com os quais eu tenho viajado muito, que a gente precisa mais deles do que eles de nós. Se a igreja brasileira for despertada para isso, essa igreja vai se tornar uma igreja em que realmente as portas do inferno prevalecerão contra ela, porque ela vai se tornar a igreja verdadeira do Senhor. Ela vai se tornar uma igreja corajosa, uma igreja que será sempre vencedora, como diz pastor Haik Hovsepian, um iraniano martirizado no Irã, em que eu pude conhecer a esposa dele, a viúva Takushi, e o seu filho Andrei. Mas quando Ayatollah Khomeini tomou poder no Irã, eles começaram a ser perseguidos. Esse homem começou a ser muito ameaçado, até que um dia o mataram. Mas antes diziam para ele, quando estava próximo desse acontecimento, diziam para ele, ninguém sabia, né? Mas diziam para ele: Haik, se eu fosse você, parava com essa igreja. Parava porque você não está percebendo que estão sendo derrotados? Olha quantas pessoas estão morrendo. E ele respondia: não, filho, você está enganado. A igreja que está disposta a ir até a morte por Jesus, essa jamais será uma igreja derrotada. Essa é a igreja vitoriosa. Essa é a igreja vitoriosa do Senhor. E esses irmãos norte-coreanos, eles fazem duas confissões de fé, irmão. Eles confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e confessam também uma segunda confissão, que estão prontos a morrer por Jesus. Por isso eu entendo que a gente precisa deles. Esse casal de americanos, que eram pastores de uma igreja nos Estados Unidos, receberam o chamado de Deus para ir para a Somália. O título do livro aqui é A Insanidade de Deus, né? Dá para perceber o que eles enfrentaram. A Somália é uma segunda Coreia do Norte. E ali, aqui no livro ele relata que atender o chamado de Deus na Somália era algo insuportável. E ficou mais insuportável ainda quando Deus permitiu uma tragédia na sua família. Ele foi para lá com a sua esposa e os 3 filhos. E acontece uma tragédia que colocou a fé dele e a fé da esposa em crise. E eles começaram a questionar Deus e consideraram Deus um insano ao permitir aquilo na vida deles. E aí Deus dá uma resposta a ele, que mudou a sua vida. E aí ele começou a observar a vida dos cristãos perseguidos. E ele falou: agora entendi porque eles são diferentes de nós. Agora entendi porque esses cristãos perseguidos são diferentes de nós. E ele viajou o mundo aqui, entrevistando cristãos perseguidos para saber, para descobrir mais sobre eles. O que Deus respondeu para ele aqui no momento de tanta dor? Uma frase muito simples, uma resposta muito simples. Diante de um sofrimento tão grande que ele estava vivendo com a esposa, Deus perguntou a ele: Nick, eu não sou suficiente para você? Eu sei que você está sofrendo, eu sei que você perdeu algo muito precioso, mas Nick, eu não te basto, não sou suficiente? E ele percebeu que os cristãos perseguidos, Deus abriu os olhos dele, realmente só conseguem suportar toda a dor, a perseguição, as perdas, as separações, porque Deus é suficiente para eles. E Deus é suficiente para nós? Como é que nós sabemos? Nós temos tudo aqui, mas eu creio que com tudo que nós temos, nós ainda podemos viver tendo Deus como suficiente. Vai depender do amor que temos por Jesus. E esse amor será visto através da nossa vida no dia a dia, das nossas ações. De acordo com o nosso envolvimento, com a nossa entrega, nós vamos saber se Deus é suficiente ou não. Porque se aprove Deus nos dar tudo isso, Ele sabe porque Ele tem feito isso. Então, para encerrar aqui, eu quero falar sobre da norte-coreana minha, na Rio. A Tiana acho que conhece a Rio.
Aqui todos já ouviram o testemunho da Ryu, uma norte-coreana que fugiu da Coreia do Norte para a China, foi presa a primeira vez, aí foi deportada à Coreia do Norte, foi lançada num campo de trabalho forçados. Lá nesse campo ela se deparou com cadáveres vivos. As pessoas eram pessoas vivas, mas perfeitos cadáveres, pele e osso. Trabalhavam 18 horas por dia e comiam uma alimentação de 200, 300 gramas por dia, mas era uma alimentação de um tipo bolinho de fubá, bolinho de farinha, era isso. Então a maioria morria desnutrido. A água que corria dentro do campo era um campo misto, era uma água contaminada, então muitos morriam também por isso. Não saía ninguém vivo de lá, a não ser aqueles que, quando Kim Il-sung, o primeiro ditador, que hoje está numa redoma de vidro lá embalsamado e é considerado o Deus da nação, o pai da nação, quando diante do aniversário dele, por ocasião do aniversário dele, eles dão um indulto e soltam alguns presidiários ali. Mas aos cristãos, aos presos cristãos, não é dado esse direito, eles não têm o direito de saírem nesse indulto. Então, a Ryu, presa nesse campo, recebeu uma dádiva de Deus, um milagre de Deus, porque o nome dela foi colocado nessa lista. E ela então sai pela porta da frente, mas depois ela tem que fugir de lá. E a Ryu, ela, uma senhorinha de 1,5 metro de altura, quando ela fugiu de lá tinha 69 anos de idade. Quando ela veio ao Brasil 8 anos depois, ela tinha 77 anos, e pude viajar com ela aqui no Brasil, então ouvir os testemunhos dela. E só para encerrar aqui, eu quero dizer algo para vocês. Essa irmã, uma baixinha, que dizia que ela não tinha medo de morrer, o que ela tinha medo era de negar a Cristo no momento de fraqueza, porque lá eles são colocados numa cela, os cristãos quando descobertos são colocados numa cela de 50 centímetros assim, 50 assim, 50 assim e 70 de altura. Atrás tem a laje que eles chumbam algumas lanças pontiagudas, em cima uma laje também, na frente uma porta de grade de ferro, e eles colocam os cristãos lá dentro assim. E ela disse que a maioria sai mortos dali, e os que não saem mortos é porque negaram a Cristo logo no início, então conseguem sair dali com vida, e ela tinha medo justamente disso. Mas lá dentro da prisão ela queria entender por que Deus a levou lá. Eu estava lá num trabalho evangelístico na China, Senhor, estava fluindo, o Senhor me tira de lá e me traz para essa prisão, o que o Senhor quer de mim aqui? Ela não entendia, até que um dia, uma pessoa começou a olhar muito para ela, e ela perguntou para Deus: Deus, o que o Senhor quer? O Senhor quer que eu fale do Senhor para ele? E lá não podia, de forma alguma, falar de Jesus para alguém. Se ela fosse descoberta, ela ia para aquela solitária. E ela não podia ajudar também os outros. Eles tinham um encontro uma vez por semana, domingo de manhã, que alguns podiam falar um com os outros. Durante a semana não podiam falar, a não ser um oi assim passando do lado do outro. Ninguém podia falar com as pessoas, se reunirem nem nada. E ela então ali, aquela pessoa olhando para ela, falou: Deus, o Senhor quer que eu fale do Senhor para ele? Mas como? E ela disse: essa pessoa me maltrata, zomba de mim, ele não gosta de mim, Senhor. Mas um dia ela percebeu que essa pessoa começou a se aproximar dela, e ela percebeu que ela estava diferente, estava mais dócil, mais amável. Aí iniciou-se ali um relacionamento de amizade. Então começaram a fazer amizade lá dentro da prisão. Imagina, cada domingo só que se encontravam. E num determinado dia ela sentiu que poderia, com confiança, com tranquilidade, com certeza de que nada aconteceria, ela entendeu que poderia falar de Jesus para ele. E naquele momento ela falou, e aquela pessoa aceitou Jesus. Foi o primeiro membro da igreja de Ryu dentro daquele campo de trabalho forçado. Ela começou a entender o propósito de Deus ter levado ela lá. E aí veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto. A igreja cresceu, irmãos. Com ela 6. Ela falou: Deus, agora complicou, porque agora não tem como me reunir com eles. Eu tenho cada domingo reunir com 1, 2 no máximo, para não chamar atenção no pátio. Como é que eu faço? E lá era uma prisão mista, e tinha um banheiro misto também. E ela, um dia ali no banheiro, ela olhou que tinha um corredorzinho assim, e ela falou: Senhor, será que aqui poderemos nos reunir? Nem vamos chamar atenção? E foi como se Deus respondesse para ela: sim, eu quero que você se reúna aí no banheiro, que aí seja o templo aí, a igreja. E aí então ela começou a se reunir com as pessoas ali. E por que era mais tranquilo ali? Porque ali era um lugar muito fétido,
terrível, não lavavam aquele banheiro. E ela disse que as pessoas ali dentro, se ficassem muito tempo, desmaiavam. Então quem usava o banheiro usava rápido e ia embora. Nem prestava atenção em nada, porque ninguém suportava ficar ali dentro, a ponto dos guardas não passarem na frente do banheiro. Os guardas passavam longe, do outro lado. Então era um lugar seguro ali para se reunirem, num cantinho, escondidinho, naqueles domingos de manhã, com toda a igreja reunida, quando ela poderia, com seus versículos memorizados, passar para eles e até orar com eles. Mas um dia, ela ficou de vigia, porque eles que fazem a vigia lá do trabalho, ela estava de madrugada, em pé, num morrinho assim, vigiando, né, para que se alguém fugisse, corresse, ou fizesse alguma coisa, ela tinha que estar de olho. E ali, chuva, frio abaixo de zero, aquela chuvinha fina, terrível. Ela falou: Senhor, eu já pedi ao Senhor que eu não quero morrer aqui, eu não tenho medo de morrer, mas eu não quero morrer aqui, que nem meu marido morreu no campo de trabalho forçado. Eu quero sair daqui, Senhor, e eu quero viajar ao mundo para contar as coisas que acontecem aqui. Não me deixa morrer, Senhor. E os pés delas começaram a congelar, ela começou a ficar preocupada. De repente ela sentiu como se Deus falasse com ela, como se ela estivesse ouvindo uma voz dizendo: Rio, cante louvores, Rio, cante nessa noite. E ela começou a cantar baixinho os louvores que ela conhecia, e começou a cantar. Ela disse que amanheceu o dia, ela nem percebeu que o seu pé não estava mais congelado, que ela tinha ficado normal, natural, aquecida pelo Senhor naquela noite, apenas cantando os louvores. Então ela disse a Deus: Deus, queria tanto que essa minha igreja que o Senhor deu aqui também aprendesse a cantar, pudesse ter essa oportunidade de cantar também. Eu só estou falando os versículos para eles e orando um pouquinho, isso aí eles já sabem mais ou menos, mas eu queria que eles tivessem essa experiência de cantar. E como ela foi tirada de lá sobrenaturalmente, né? Foi colocado o nome dela na lista, então depois ela teve que fugir da Coreia do Norte, porque a nação é uma prisão. Ela então consegue fugir da Coreia do Norte para a China, e da China agora ela conseguiu chegar na Coreia do Sul, onde ela vive hoje. E da Coreia do Sul, a Portas Abertas tem levado ela para o mundo todo, inclusive aqui o Brasil. Teve aqui em 2016, 2018, pudemos viajar com ela, e todo o culto, no final, ela cantava o louvor que ela cantava lá. E não preciso dizer para você que era uma choradeira só, todo mundo cantando junto, porque a gente entendia diante do testemunho, né? Porque ela disse que falou a Deus que queria que aquelas pessoas experimentassem. E ela disse que numa tarde ameaçou uma tempestade, e a tempestade começou a chegar, e essa tempestade se tornou cada vez mais forte, uma chuva torrencial, com relâmpagos, com trovões, com vento, frio abaixo de zero. E todo mundo se abrigou, todo mundo correu, as pessoas tinham que ficar escondidas, os guardas se abrigaram, ninguém colocava a cara no pátio, e ali muita chuva, muito frio, vento nublado, escuro, se tornou noite, ela falou. E ela disse ao Senhor: obrigado, Senhor. E avisou cada um dos membros para irem para o pátio, e disse a eles: vocês vão ter a oportunidade de louvar o Senhor nesse dia. E aí nos cultos aqui, que ela testemunhava, ela cantava esse louvor. E aí você vai entender, eu fui entender ali, irmãos, a letra desse louvor, porque eu ainda não tinha, eu tinha cantado muitas vezes louvor, mas eu ainda não tinha experimentado, da maneira que eu experimentei ali, junto com aquela baixinha, cantando em coreano ela e a gente em português, a letra, a profundidade desse louvor. E vocês conhecem, e ela cantava, e ali naquela tempestade, junto com as pessoas, eles cantavam: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Pode cantar. Porque Ele vive, não há temor, não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Oh, glória! Eu aprendo com esses irmãos que quanto mais a gente
coloca a nossa mente na eternidade. Duas coisas acontecem na nossa vida: a nossa comunhão, intimidade com Cristo aumenta, e os nossos medos desaparecem. Os nossos problemas se tornam pequenos, menores. Tudo isso acontece. Esses cristãos nos ensinam isso, porque eles vivem isso, eles têm que viver isso. E antes de ir embora, aqui no Brasil, a segunda vez, essa mulher falou algo que me constrangeu. Ela disse simplesmente: dessa segunda vez que eu vim ao Brasil, eu estou indo embora agora com uma sensação diferente. Diferente da primeira vez que eu estive aqui. Agora estou indo embora, agora 2018. Estou indo embora com a sensação de que Deus tem preferência pelo Brasil. Ela falou: porque vocês têm tudo aqui, não falta nada para vocês. O que está faltando para nós, irmãos? Mas pensa que ela falou isso triste? Não. Aí foi isso que ela disse que me constrangeu daqui para frente. Falou: não, estou indo feliz, porque agora eu entendi, eu conheci vocês, eu entendi porque que Deus tem preferência por vocês. Porque de todas as nações que eu já viajei, eu tive a certeza agora que Deus tem preferência por vocês, porque vocês jamais nos deixarão sós. Vocês jamais deixarão de orar por nós. Vocês jamais deixarão de nos amar. Vocês jamais deixarão de nos socorrer e estarem aos nossos lados. Por isso Deus tem preferência pela igreja do Brasil. Aí me constrangeu, irmãos, porque eu pensei na estatística, minha mente humana, né? Falei: meu Deus, todas as missões, incluindo Portas Abertas, logicamente, que estão envolvidas com cristãos em países onde há perseguição, no Brasil, não consegue alcançar, ou melhor, não consegue envolver nem 1% da igreja evangélica brasileira. 99,9% de nós cristãos do Brasil não temos nenhuma ação em favor deles. Eu creio que nem a oração. Então, eu queria, irmãos, que nessa manhã nós abríssemos nossos olhos. Eu vou encerrar aqui, nem sei o horário, viu, irmãos? Perdão, tá, pastor? Eu vou encerrar aqui. Vocês viram recentemente o que aconteceu no Afeganistão, não viram? A mídia mostrou, a televisão mostrou. Aquelas pessoas fugindo desesperadamente, caindo dos aviões. E eu não sei se você sabe, as pessoas lá, esse grupo talibã que tomou o poder de novo, depois de 20 anos, grupo extremista islâmico, agora apoiado pela Rússia, apoiado pela China, apoiado pelo Irã, apoiado até pelos Estados Unidos de alguma forma aí, e eles são terríveis, e eles estão procurando todas as pessoas, procurando os celulares das pessoas. Para que eles querem os celulares? Para caçar os cristãos, porque eles vão ver se no celular tem algum aplicativo cristão, alguma coisa relacionada à nossa fé, e então essa pessoa ou é presa, ou é excluída totalmente da família, da sociedade, de todo lugar, separados, ou até mortos. Isso está acontecendo hoje no Afeganistão. E está difícil, inclusive, entrar com recurso, com ajuda lá. O pessoal da Portas Abertas que está lá dentro está tendo muita dificuldade. Mas estão lá. E aí eu estava em Curitiba, pregando nas igrejas de Curitiba mês passado, 2 dias depois que aconteceu o atentado lá. E o irmão de lá mandou uma mensagem no WhatsApp para mim, dizendo assim: bom dia, pastor Arthur, sou Marcos. Eu e minha família somos membros da igreja menonita Nova Aliança. Estávamos na sua ministração no último domingo. E temos sido desafiados por Deus a nos envolvermos nessa situação desesperadora do Afeganistão. Temos um valor para doar. Queremos saber se existem cristãos que estão conseguindo sair de lá. Estamos profundamente tocados, principalmente com a situação das meninas que estão fugindo. Queremos nos oferecer para abrigar ou mesmo adotar uma dessas meninas em nossa casa. Não sei se elas estão tendo condições de sair de lá, mas caso isso esteja acontecendo,
queremos ajudar. Deus tem nos abençoado e nos proporcionado condições de ajudar. E cremos que tudo isso tenha um propósito no reino. Aguardamos seu retorno para sabermos como podemos fazer isso. Queremos ajudar. Temos condições de ajudar. Eles têm condições financeiras, mas mais do que isso, eles têm dentro deles um amor muito grande por Jesus, porque essa ação é fruto desse amor por Jesus. E eu pergunto a nós aqui, o que nós temos? O que nós temos? O que Deus tem dado a você? Não estou falando de dinheiro. Para ajudar mais de 340 milhões de cristãos que estão vivendo uma perseguição extrema e severa. O que nós temos? Nós temos o amor de Jesus no nosso coração? Para fazermos algo em favor deles? O meu desafio a esta igreja nesta manhã é que você não vá embora, irmãos, sem tomar uma decisão. E essa decisão, com certeza, é uma oportunidade que você está conseguindo ver. Você está conseguindo ver que esses irmãos que estão agora sofrendo, sendo presos, passando fome, frio, sede, doentes, estrangeiros, porque muitos são deslocados e têm que fugir, vão para outros lugares. Você está entendendo a oportunidade que Jesus está te dando de fazer algo por Ele, pelo próprio Jesus. Então eu queria que vocês, irmãos, não quero constrangê-los, mas eu queria que você não fosse embora sem preencher essa ficha que está dentro desse folder que você recebeu. O marido, a esposa, os dois preencham. Vocês vão receber 2 revistas. Uma vocês dão de presente para alguém, envolve outra pessoa. O que você pode fazer? O que está ao nosso alcance aqui? E que essa ação seja fruto do seu amor por Jesus. Então eu vou pedir a você que não vá embora sem preencher essa ficha e me entregar ali. Agora, se você de repente disser, não, eu quero conhecer um pouco mais sobre a vida deles, e quero ali adquirir um livro, como esse aqui da Eli Berrani, Canção da Liberdade, que ficou presa num contêiner de metal na Eritreia, e aqui está o testemunho de uma mulher de fé, depois foi solta sobrenaturalmente também de lá, e ela foi trazida ao Brasil pela Portas Abertas, e ela diz aqui para nós, no Brasil, nesse livro, Canção da Liberdade, antes de ir embora, ela está aqui na capa de trás, onde ela diz, vocês não podem se acomodar em sua liberdade. Se eu pude cantar enquanto estava presa, porque enquanto ela esteve nos contêineres lá, ela cantou, ela compôs louvor, não sabia que ia sair de lá, ela achou que ela ia morrer lá, mas ela louvava a Deus, evangelizava, e ela disse, se eu pude cantar enquanto estava presa, imagine o que vocês podem fazer para a glória de Deus, estando em liberdade. O que você pode fazer para a glória de Deus, por conta ainda dessa liberdade que a gente tem aqui? Então, se você quiser adquirir ali, olha, naquele stand, tem ali algum material. O valor mínimo ali é R$10, da pulseirinha que cerca os campos de trabalho forçado da Coreia do Norte, que é de silicone, imita um arame farpado, com a frase um com eles, para a gente entender que somos um com eles. São 14 campos que tem dentro da Coreia do Norte, de trabalhos forçados. Tem a pulseirinha do Salmos 23, que é a pulseirinha colorida, que as mulheres nos países onde elas se adornam bastante e não tem bíblias, então elas pregam a palavra usando essa ferramenta, a pulseirinha. Ali é o Salmos 23, cada bolinha ali da pulseirinha
é um versículo dos Salmos. Então ela usa isso como uma Bíblia, como um salmo, né? Que ela vai poder pregar o Evangelho usando a pulseirinha. Então tem ali também, se você quiser. E tem uns livrinhos. Isso aqui, se você adquirir, preenchendo a ficha, você vai receber não apenas mais uma revista gratuitamente, mas 12 exemplares durante um ano, gratuitamente, para você, irmãos. Conhecer melhor os teus irmãos, saber onde eles estão, como eles estão vivendo, e saber como orar por eles. E saber como orar por eles. Esse é o nosso desafio a você nessa manhã, para que você se una a nós, em oração, por estes irmãos que hoje estão pagando um preço muito alto pela sua fé. Amém? Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe o nosso Brasil e a igreja brasileira, que assim como disse a norte-coreana, a impressão que eu tenho também é que ele tem preferência por nós, mas por alguma razão, com certeza, ele quer usar essa igreja. Esteja atento, abra os olhos para essa realidade da perseguição hoje, que com certeza Deus quer te usar. E não importa a idade, viu? Não importa a capacidade, apenas a disponibilidade do coração para poder servi-lo. Amém? Deus abençoe, pastor.